Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No podcast de hoje eu gostaria de ler com você um dos textos que eu considero mais preciosos a respeito do assunto interpretação bíblica ao longo de toda a Escritura. Um texto de uma grande clareza e de uma maneira curiosa e até paradoxa, escrita por um homem que não tinha muito conhecimento letrado, não tinha muita cultura e tinha algumas dificuldades de se expressar, e era talvez o oposto do apóstolo Paulo, que por sua vez era muito culto e se expressava sempre com muita eloquência, mas que detinha um conhecimento cultural bem avançado em relação a este outro, que é o apóstolo Pedro. Eu gostaria de ler com você a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 21, que nos diz o seguinte: considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Eu me empenharei para que, também depois de minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até o dia clarear e a estrela da alva nascer em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Nesse texto nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, o apóstolo Pedro está reconhecendo que Deus falou com ele a respeito da sua morte, e ele se refere a isso citando o seu tabernáculo terreno. Ele está falando do seu corpo, dizendo que considera importantes deixar algumas coisas despertadas na memória, já que em breve ele deixará esse tabernáculo, porque o Senhor Jesus já o havia revelado a respeito disso. E é impressionante ver como ele, além de saber que estava se aproximando o momento da sua morte, estava em paz com isso, sabendo que havia cumprido bem o seu ministério. E é isso que nós devemos buscar sempre em vida, cumprir bem o nosso ministério diante do Senhor e estarmos preparados para o dia em que o Senhor nos chamar para estar com Ele. Depois ele diz: eu quero me empenhar antes da minha partida para que vocês sejam capazes de lembrar estas coisas. Que coisas? O que ele quer nos lembrar? Primeiro, ele quer afirmar, como testemunha ocular, que nós não estamos acreditando numa fábula, nós não estamos acreditando numa história que foi, como diz o próprio Pedro, engenhosamente inventada. Ele está nos dizendo que ele viu, ele está nos dizendo que ele ouviu as coisas que ele tem relatado. Algumas vezes, nos princípios de interpretação bíblica que nós vemos nos dias de hoje, nós vemos pessoas tentando atribuir valores à Escritura que, de fato, a Escritura não impõe ou a Escritura não tem esta intenção. Porque as pessoas têm procurado interpretar as Escrituras à luz de suas próprias experiências, à luz de seus próprios olhos e olhares, e, pior ainda, à luz de sua própria cultura, quando, na verdade, as Escrituras têm um ambiente cultural próprio, que precisa ser conhecido para que possa ser melhor interpretado, para que possa ser melhor traduzido. E é normalmente com esta equivocada intenção que algumas pessoas acabam distorcendo alguns trechos e alguns textos da palavra que são muito importantes, normalmente aqueles que falam mais forte às suas emoções. Então, quando as pessoas são
conduzidas por sentimentos, elas não buscam uma explicação clara das Escrituras para traduzir a sua vida, mas elas buscam traduzir as Escrituras a partir das suas experiências. É com esse olhar que muita gente não consegue, por exemplo, se posicionar acerca de relacionamentos, como nós vínhamos tratando nos últimos podcasts de namoro, noivado, casamento, divórcio e novo casamento. Esses assuntos são constantemente tratados com emocionalismo e algumas vezes as emoções são usadas para traduzir o ambiente bíblico, quando na verdade nós deveríamos observar o próprio ambiente bíblico, a própria cultura em que este texto foi produzido, para depois interpretarmos com estes princípios a nossa vida e não o contrário. E o apóstolo Pedro diz: eu estou me esforçando para que eu consiga deixar para vocês a certeza de que a Bíblia não é um livro equivocado, a Bíblia não é um livro de emoções, a Bíblia não é uma fábula, a Bíblia não é um livro inventado, a Bíblia é um livro de testemunhos. A Bíblia é um livro de experiências que pessoas viveram dentro de um contexto e que se manifestaram como revelação de Deus para a nossa vida. As experiências que Deus teve com outras pessoas servem para balizar as experiências que nós precisamos e devemos ter. O apóstolo Pedro diz: é isso que eu quero. Eu quero que vocês saibam que nós mesmos ouvimos as coisas direto de Jesus, nós mesmos ouvimos a voz do próprio Deus confirmando que Jesus era seu Filho amado. O que nós temos dito para vocês é verdadeiro, porque estávamos lá, ouvimos e vimos. Por fim, o apóstolo Pedro termina mandando uma grande pérola de sabedoria para nós. Ele diz: nós temos ainda mais firme a palavra dos profetas. O que ele está querendo dizer é que nós vimos as palavras dos profetas se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós ouvimos o cumprimento dessas palavras por meio da vida e das palavras de Jesus e do próprio Deus confirmando. Então, vocês farão bem se vocês também prestarem atenção a essas palavras. Que elas sejam como uma candeia, como uma luminária que ilumina, que brilha o lugar escuro, até que o próprio dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Então, os profetas servem de luz, as palavras proféticas devem servir de luz para a nossa vida, até que o dia clareie, ou seja, até que o próprio Jesus venha e estabeleça a eternidade debaixo da luz do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós devemos nos guiar por estas palavras. E aí ele diz no versículo 20, um dos textos que eu considero mais preciosos das Escrituras: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Em outras traduções se diz: nenhum texto das Escrituras é de particular interpretação. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que nenhuma pessoa, por mais bem intencionada que seja, pode tomar um texto ou um trecho das Escrituras e interpretá-lo à luz da sua vontade, das suas emoções ou da sua própria experiência. A Bíblia é sempre um texto autoexplicativo. A própria Bíblia explica a Bíblia. Os princípios contidos em outros lugares na Bíblia dão luz a algum que a gente não entenda. Nós não podemos simplesmente tirar um texto do seu contexto e interpretá-lo para atender às nossas vontades ou necessidades. Que Deus traga luz sobre isso na sua vida e que você nunca busque interpretar a Bíblia segundo suas conveniências ou suas vontades, mas que você sempre procure observar outros textos bíblicos juntos, que você procure observar o testemunho de outros irmãos piedosos ao longo da história, que escreveram comentários bíblicos, que escreveram materiais que nos ajudam a entender e interpretar aquilo que está contido no texto bíblico. Nossas emoções não devem ser a nossa baliza, nossos achismos e nem mesmo a nossa cultura devem ser a nossa baliza. Mas a própria Bíblia deve ser baliza para interpretar a própria Bíblia. Que Deus te ilumine para que você compreenda isso, que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.